ao Xene e Vitor La Rossi, a Cuzula Caosi e Cuvicase Coezu. É muito bom estar convosco de novo, mesmo que estejamos longe de uns aos outros, na verdade, no espírito e de gravação, estamos no mesmo lugar e estamos juntos. Já tenho saudades vossas aqui deste lado, espero que tudo esteja bem convosco. Irmãos e irmãs, é meu prazer trazer uma palavra pequena, só para que eu possa acrescentar alguma coisa aos ensinamentos do Mateus, para que eu possa ser útil a ele, o vosso professor, pastor Mateus. Então, vou rever um bocadinho, porque já falamos no passado sobre algumas coisas. Não vou dizer muito sobre isso, porque vocês já se lembram disso. Mas, as últimas vezes que nós estivemos juntos, eu falei do método de extração, de extrair pessoas das comunidades deles e trazê-los para as nossas igrejas. E nós dizemos que isso não funciona. Nós dissemos que isso não funciona. O que acontece quando nós fazemos isso? Né? O que acontece? Nós danificamos a comunidade que nós queríamos atingir. É verdade que nós ganhamos uma alma. Talvez nós encontremos aquela pessoa fora da comunidade deles, talvez na loja, no mercado, qualquer coisa assim. Nós fazemos evangelização e eles aceitam Jesus. Muito bom. Já ganhamos uma alma. Mas nós extraímos aquela pessoa da cultura deles, nós extraímos aquela pessoa da comunidade deles para os colocar na igreja, para os colocar numa comunidade diferente. E agora nós danificamos a comunidade. Por quê? Nós ganhamos uma alma, mas nós danificamos a comunidade. Por quê? Porque cada membro da família dele, cada membro da comunidade dele, precisa dele para fazer o papel, para fazer o cargo dele. E extraímos aquela pessoa e agora eles têm mais trabalho a fazer. Então, o que nós estamos a fazer quando nós fazemos o método de extração para evangelizar pessoas? Quando eu digo isso, eu estou a falar de evangelização abertamente, tocar, cantar, qualquer coisa. As coisas que nós normalmente fazemos, cruzados, tudo isso, né? Entre os muçulmanos, nós temos que fazer algo diferente. Nós podemos fazer os dois, se quiserem. Mas, na verdade, se nós quisermos alcançar os muçulmanos, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Quando nós estávamos juntos, nas semanas passadas, nós falamos de Nahara. E nós dissemos assim, Nahara são 0,02% cristãos. 0,02% cristãos. E nós temos muitas igrejas aqui. Mas aquele número não se mudou. Por quê? É verdade, Macua, alguns muçulmanos de Macua estão a vir para a igreja, estão a responder bem à evangelização normal, cruzados, tudo isso, mas Nahara não. Aquele grupo de muçulmanos não. Porque não é a cultura deles. Para cantarmos, significa que nós estamos a cometer haram. Isso é haram para eles. É pecado para eles. Então, para tocarmos e cantarmos e tudo isso, isso não serve para alcançar eles. Mas também, se alcançarmos uma pessoa, mesmo daqueles grupos não alcançados, Nahara, por exemplo, e extraímos aquela pessoa, nós danificamos a comunidade dele. Não estamos aqui para ganhar uma alma por Cristo. Nem estamos aqui para ganhar todas as almas por Cristo. Estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Para estabelecer o reino de Deus. É isso que Jesus fazia também quando ele estava cá. Podem olhar ao Marcos
e João, tudo isso, né? Quando Jesus lançou o ministério dele, a primeira pregação que ele fez era a chegada do reino de Deus. É isso que nós estamos aqui para fazer. Estabelecer o reino de Deus. Se nós, em cada lugar, deixe-me dizer isso, em cada lugar, se nós estamos a extrair muçulmanos da comunidade deles, não estamos a expandir ou estabelecer o reino em cada comunidade. O que é que nós podemos fazer? A nossa pergunta hoje é por que grupos para evangelizar os muçulmanos? Porque se o nosso objetivo é estabelecer o reino de Deus, em vez de extrair uma pessoa e levar para a igreja, nós podemos impor o evangelho nas comunidades, nas casas, nas varandas. Eu não estou a falar de lançar, estabelecer uma igreja. Não, nem estou a falar sobre isso. A igreja não é o reino de Deus. Ajuda, mas não é. Cada pessoa que é crente faz parte do reino de Deus, né? Então nós queremos criar discípulos dentro das comunidades para que possa expandir dentro da comunidade, estabelecer o reino de Deus dentro. Como é que nós podemos fazer isso? Nós temos grupos de descoberta. Grupos de descoberta. É o que nós estamos a fazer aqui na Cala. E está a funcionar. Daqui a nada vou partilhar alguns testemunhos sobre as coisas que estão a acontecer aqui. Mas vamos começar assim. Nós encontramos pessoas de paz. Pessoas de paz. O que é que significa isso? Pessoas que estão a mostrar, pode ser só uma pessoa, mas aquela pessoa mostra interesse em falar das coisas de Deus. Nem Jesus, Deus simplesmente. Eles têm interesse em discutir, falar sobre Deus. E nós falamos um bocadinho com eles, e eles vão exprimir interesse nisso, e vamos dizer, ok, está tudo bem. O que é que acha de termos um grupo descoberto para que nós possamos continuar a falar e discutir Deus? Sim, acho bom, nós vamos continuar a falar de Deus. Estabelecemos um grupo na casa, talvez na varanda dele, e agora já temos um lugar central na comunidade em que pessoas possam explorar, possam descobrir Deus e quem Deus é, né? E depois, o que é que acontece? Pessoas na comunidade, porque não é igreja, não é mesquita, pessoas na comunidade vão ter interesse. Nós estamos a ver isso agora mesmo. Nós estamos a ver isso. Também isso é muito importante porque se fosse uma igreja, eles desconfiam na igreja, porque são muçulmanos. Ouviram muita coisa mal dos cristãos, né? Então, se fosse uma igreja que nós íamos estabelecer aqui dentro da comunidade, eles desconfiam. Já tenho experiência nisso, porque lançamos alguns grupos. Especificamente, eu estou a falar sobre o primeiro grupo que nós lançamos aqui. Em vez de lançar o grupo com alguém local, nós trouxemos pessoas de fora. E aqui, entre os muçulmanos, eles não confiam nos estrangeiros, eles não confiam em pessoas, mesmo de Nacala, mas são de uma comunidade diferente. Porque nós temos terrorismo aqui e também não confiam nos cristãos aqui. Então há muita coisa. Então, por causa daquele grupo que nós tínhamos algumas vezes, né? Os vizinhos vieram quando nós estávamos lá para perguntar
ao dono de casa, por que você tem essas pessoas aqui? Mesmo o secretário do bairro veio e ele queria alguma informação sobre a casa, as pessoas lá, tudo isso. Então, eles desconfiaram muito. E isso pode causar perseguição e tudo isso. Mas, se estabelecermos um grupo dentro da comunidade, envolvendo as pessoas na comunidade, colocando um líder da comunidade que mora aí dentro daquela comunidade, isso ajuda muito, pessoas não vão desconfiar nisso, porque já conhecem todos lá no grupo. Então, é muito diferente do que evangelização normal, de cruzar de qualquer pessoa, porque eles já conhecem as pessoas envolvidas, porque moram com eles, né? Isso ajuda muito. Então, nós estamos aqui para estabelecer o reino. Se nós tivermos um grupo dentro, já estabelecemos um ponto do reino de Deus que vai se expandir para todos. Também os grupos criam um lugar seguro de descoberta para os muçulmanos, né? Porque, por exemplo, se fosse uma igreja lá dentro de uma comunidade dos muçulmanos, um muçulmano fiel nunca entrará naquela igreja porque todo mundo vai vê-lo entrar. Então, eles vão rejeitá-lo na comunidade, rejeitá-lo na família, isso acontece. Mas ele já agora está a ter algumas dúvidas sobre a religião dele e queria perguntar algumas coisas, mas ele não tem lugar seguro para descobrir quem Deus realmente é. Mas, se criássemos um grupo dentro da comunidade, que não é igreja, não é mesquita, eles podem ir seguramente à casa de um vizinho para perguntar algumas coisas, aprender de Deus, ouvir as escrituras, tudo isso, sem perseguição. Porque ele não está a entrar numa igreja, né? E muitas vezes, eu quero adicionar isso, muitas vezes os nossos grupos são completamente cheios de muçulmanos. Nós temos mais muçulmanos do que cristãos. É muito importante que nós temos um lugar neutro, né? Sem mesquita, sem igreja, sem linguagem de cristianismo e sem linguagem de islamismo. Nós não usamos palavras como irmão, amado, pastor, amém, missionário. Nós não usamos palavras assim. Por quê? Eu recebo de vez em quando alguns comentários negativos porque pessoas dizem: por que está a esconder Jesus? Não tem nada a ver com isso. Eles sabem que eu sou cristão. Sabem. Mas o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a criar uma cultura neutra. Estamos a criar uma cultura neutra naquela casa para que os muçulmanos possam sentir-se confortável, à vontade, para descobrir quem Deus realmente é. Porque eles não conseguem relacionar-se com a cultura da igreja. Então, quando eles estão lá a ouvir palavras como missionário, eles, de repente, não se sentem confortáveis, à vontade. Mas quando evitarmos este tipo de linguagem, agora parece que eles estão em casa. Está a ver? Isso ajuda muito. É por causa deste tipo de coisa que nós temos mais muçulmanos nos nossos grupos de descoberta do que nós temos cristãos. É incrível. E nunca queixam de desconforto, que nunca dizem que estão desconfortáveis e tudo isso. Não, nada disso. Estão confortáveis na nossa presença, no nosso meio. Então, também nós não temos imã nem pastor lá. Claro, eu sou pastor, missionário, qualquer coisa que querem dizer, servo, né? Mas eu não digo isso a eles.
porque os títulos não têm nenhuma importância, né? Eu não digo isso e assim eles não vão sentir pressão. Tem um lugar muito seguro para perguntar coisas perigosas. Se nós tivéssemos imãs lá dentro, teria medo de perguntar algumas coisas, porque aquele imã vai dizer: você está com dúvidas, você está a negar os ensinamentos meus e tudo isso. Mas não, sem shehe, o imã, sem pastor, sem missionário, sem evangelista, é um lugar muito seguro para trazer perguntas que eles têm e qualquer dúvida que eles têm. E nós fazemos isso como eu já disse, numa casa, numa varanda, alguma coisa, algum lugar que é muito seguro, em que eles podem ir sem ouvir algo negativo, né, da comunidade. E por que a igreja? Por que não a igreja? Por que não culto? Por que em grupos? Esta pergunta também eu quero responder assim. A visão do mundo que os muçulmanos têm é muito, mas muito diferente. Muito, mas muito diferente. Nós pensamos como cristãos numa maneira completamente diferente do que eles. Então, para anunciarmos Jesus a eles, nem faz sentido a eles, na verdade. Mas nos grupos, nós temos um método de criar uma visão do mundo em que Jesus cabe no mundo deles. Se fossem à igreja, se fossem ao culto, primeiro para ouvir de Jesus, eles não conseguem fazer caber Jesus dentro da visão do mundo deles. Porque eles vão ouvir uma pregação de Jesus, do Novo Testamento e tudo isso, sem ter um lugar, sem ter categoria para colocar Jesus no mundo deles. Mas o nosso método que nós usamos aqui chama-se Gênesis até Jesus. Nós começamos com os livros da Bíblia que eles aceitam como muçulmanos. Nós começamos no jardim mesmo, com Adão e Eva. Começamos lá. Porque isso não é de discussão. Eles vão aceitar. Então, muçulmanos, cristãos, estamos num grupo, numa casa, num lugar muito seguro, a discutir os primeiros versículos de Gênesis. E nós criamos uma visão do mundo em que Jesus consegue caber para os muçulmanos, para que eles possam entender o Evangelho de Jesus Cristo e colocá-lo dentro daquela visão. Por exemplo, eu vou falar sobre João. João é um muçulmano aqui que recentemente aceitou Jesus Cristo. Isso é incrível, porque o pai dele era um grande shehe, o imam, numa mesquita aqui. E ele próprio, o João, é o secretário de mesquita local. E depois de frequentar, na verdade só fui uma vez, para começar, mas depois de participar num grupo, ele enviou-me uma mensagem dizendo: meu amigo, eu quero ter a mesma coisa que você tem. Eu nunca encontrei uma pessoa que ama pessoas como você, que faz coisas boas para os outros, tudo isso. Isso me deu uma oportunidade de explicar que não tinha nada a ver comigo, não é porque eu sou bom, não porque eu sou um homem santo, por causa dos meus trabalhos, obras, né? É porque meu mestre que me resgatou, Jesus, é assim. Então, o fruto que o Senhor está a ver é por causa do Espírito, vem do Espírito Santo. Está a ver? Então, eu tinha a oportunidade de falar com ele, privadamente. Eu disse-lhe: mano, você não sabe o que está a pedir. Você quer a mesma coisa que eu tenho. Porque ele podia distinguir uma diferença entre eu e os muçulmanos, imãs, tudo isso, né? Sentamos juntos.
Eu disse, tu não consegues perceber o que está a pedir. Porque se aceitar Jesus, vai perder toda a família, vai perder toda a comunidade, vai perder amigos. Isso custa muito. É um custo muito alto. Ele disse que ia voltar a casa, falar com a esposa, tudo isso. Assim que ele tinha voltado à casa, ele foi... Desculpa, estou a receber uma chamada. Ele foi para a mesquita onde que ele é secretário. Sentou-se aí. Antes de dizer qualquer coisa sobre o nosso encontro de Jesus e tudo isso, alguns de mesquita, de liderança lá, vieram para ele. Promoveram-no para estar no Conselho Islâmico de 9 mesquitas. Eu disse-lhe, mano, está a ver? O inimigo da tua alma está a trabalhar assim. Porque você acabou de ouvir a mensagem de Jesus e agora o diabo quer ficar contigo cativo. Está a ver? Então, mas nós criamos um espaço para que nós pudéssemos falar. E quando eu estava a explicar, porque eu precisava de mudar a visão do mundo dele, então nós sentamos privadamente na casa dele para que nós pudéssemos falar um bocadinho, explicar a visão do mundo de cristão e de Cristo e tudo isso, né? Falamos de jardim, porque ele podia aceitar isso. Era um ponto de começo para ele. Nós falamos que Deus andava, caminhava com Adão e Eva no jardim livremente. A presença de Deus estava neste lugar sagrado. Mas por causa dos pecados deles, todos nós fomos expulsos da presença de Deus. Está a ver isso? Então, Deus habitava aqui com Adão e Eva, andava, caminhava, falava com eles cara a cara. Eles podiam ver Deus por quem Ele é, porque havia luz espiritual aqui dentro. Mas quando fomos expulsos do jardim, o mais importante, da presença de Deus, nós entramos na escuridão. Isso me deu uma oportunidade de explicar por que nós temos Islão, por que nós temos cristianismo, por que nós temos todas estas religiões, né? Mesmo as nossas tradições. Por que nós temos tudo isso? Eu disse porque quando nós estávamos no jardim, nós tivemos luz espiritual. Nós andamos com Deus, podíamos conhecê-lo como Ele é. Mas agora, fora da presença dele, nós estamos na escuridão a tentar encontrá-lo no mundo grande sem luz. E nós criamos algumas imagens dele sem conhecê-lo. Porque ele se revelou a nós dentro do jardim. E não é possível encontrar Deus de novo sem ele se revelar a nós. Somos dependentes na auto-revelação dele. É por causa disso que nós temos tantas religiões. E eu disse, mas graças a Deus, nós não podemos confiar num livro em que pessoas dizem isto é de Deus, isto é de Deus. Não, porque eu tenho que acreditar naquela pessoa que está a dizer isso. Não, eu preciso da auto-revelação de Deus para Ele se revelar a mim, para que eu possa aceitar com fé esta palavra. Eu tenho que ter certeza, 100%, que isso é Deus, né? Então nós precisamos de Deus revelar-se de novo. Eu disse, graças a Deus, Ele fez exatamente isso. É por causa disso que Jesus veio
deixou o trono dele, entrou no nosso mundo para que ele pudesse estar conosco de novo e revelar Deus. Né? Então, nós temos os grupos para que possamos criar um lugar primeiro, para estabelecer o reino de Deus nas comunidades, em vez de extrair pessoas. Também nós fazemos grupos para criar um lugar seguro para um muçulmano, para não serem rejeitados nos primeiros encontros, para que eles possam perguntar coisas num lugar muito seguro, que é confortável, para que eles possam sentir-se à vontade. Também para que nós possamos formar uma visão do mundo, o criar espaço no mundo deles em que Jesus possa caber, né? Então, eu já disse sobre João, eu quero testemunhar de um outro homem que se chama Josias. Josias faz parte de uma igreja aqui, ele lançou um grupo na comunidade dele, e aquela comunidade, depois de 4 semanas, nós estabelecemos este grupo só 4 semanas atrás. Depois de 4 semanas, o grupo já expandiu e precisávamos de dividir em 3 grupos na mesma comunidade. E em 4 semanas só, 4 muçulmanos já aceitaram Jesus Cristo, já entregaram as vidas deles a Jesus. 4 semanas, 4 muçulmanos. Então Deus está a fazer coisas grandes, mas quando não estamos a falar de evangelização dos muçulmanos, nós temos que pensar fora da caixa. Temos que fazer alguma coisa diferente, porque não é para alcançar uma alma, é para estabelecer o reino. É para criar um lugar seguro, para descobrirem quem Deus realmente é. É para termos um lugar explicar porque que Jesus é o caminho certo para o Pai. Então, os grupos são fundamentais para o nosso mundo aqui e qualquer lugar que tem muçulmanos. Quero desafiar-vos hoje de manhã para pensar fora da caixa, não aceitar as coisas normais, porque senão vamos continuar com a Nahara a ser 0,02% cristão. O resto muçulmanos e tradição. Temos que pensar fora da caixa, temos que criar grupos, lugares seguros e temos que trabalhar na seara de Cristo. Obrigado.